Senhor presidente, em nome do PSDB é preciso colocar a questão histórica do Brasil. O PSDB, à época do regime militar, estava dentro do velho MDB de guerra, não é o PMDB de hoje. E os nossos líderes construtores da democracia, que todos eles lutaram contra a ditadura, pela abertura política, pela estabilidade econômica, e foi assim que procederam até 1985, quando conseguimos a abertura política. O Brasil vivia, no final da ditadura, uma das mais graves crises econômicas da sua história. Veio a abertura, infelizmente, nosso grande líder Tancredo morreu, assumiu José Sarney. Mesmo assim, o processo continuou. Vieram as eleições de 89 e durante esse período a Constituinte de 88 foi quando foi fundado o PSDB pelos grandes líderes desse partido, Mário Covas, Montoro, José Richa, Euclides Scalco, José Serra, Fernando Henrique Cardoso. Essas pessoas criaram e fundaram um partido da social-democracia para se diferenciar e ajudar a aprovar a Constituinte ao lado dos seus aliados. A Constituição de 88, presidida por Dr. Ulisses, havia uma relação muito grande. Aliás, só lembrando que o PT, na época, não colaborou em nada com a Constituinte, nada, absolutamente nada, nem assinou o texto constitucional. E vieram as eleições. O país ainda não tinha se encontrado com a estabilidade econômica e tinha conquistado a democracia. Claudicou na parte econômica. Vieram as eleições de 89, PSDB tinha Mário Covas como candidato, Dr. Ulisses pelo PMDB, e venceu Fernando Collor de Mello. Em seguida, com 2 anos, veio o impeachment do presidente Collor e a reconstrução do estrago feito por ele na aliança com Itamar Franco. Onde estava o PT mais uma vez? Não se aliou nas forças progressistas. Precisou que o PSDB emprestasse apoio ao lado de outros partidos aliados, menos o PT, que não assinou a Constituinte, que não estava diretamente ligado à derrubada da ditadura, que não estava comprometido com Itamar, que fez a transição naquele momento difícil da vida do país. Aí veio o Plano Real em 94, com Itamar, Fernando Henrique no Ministério. E o que o PT fez contra o Plano Real, contra a estabilidade econômica? Gente, se há algo que mudou a vida desse país, foi a democracia e a estabilidade econômica com o Plano Real. Eu quero fazer esse processo histórico e registrar que nos anos do Plano Real de Fernando Henrique Cardoso, o PT nunca colaborou com nada. Oposição raivosa, denuncista, mentirosa, e não podia dar outra. Eu sou um crítico severo, sempre disse, não vai dar certo. O Raul é exagerado, é muito duro. Não vai dar certo, não tem como dar certo, não tem quadros. Tem militantes, mas não tem quadros. Poucos e raros quadros. Foi o que deu. Fez um governo de coalizão no primeiro governo de Lula. No segundo, manteve a estabilidade e a conquista do Plano Real. Não fez as reformas. Era apenas um usuário que dilapidou o patrimônio da conquista da democracia e da estabilidade, ao ponto de hoje alguns falarem em golpe em volta do militarismo, que é um absurdo. Destruir a economia, estão destruindo a política, acabaram com a ética no poder, nivelaram todos por baixo. Que partido desastroso que nunca defendeu os trabalhadores. Se fosse trabalhista,
nenhum cidadão estaria sem casa, nenhum sem terra estaria sem terra, que Fernando Henrique assentou mais sem terra do que qualquer um dos governos de Lula e de Dilma. Era obrigação dos trabalhistas arrumar pelo menos um terreno para cada cidadão desse país, já que não podia dar casa, um terreno para cada sem terra desse país. Acabar com a farsa do fundo de garantia, ser corrigido a 3, e o PT paga para o banqueiro 14,25, a mais alta taxa de juros do mundo. Onde está o trabalhismo que permite aumentar o imposto do medicamento dos pobres? E o trabalhador tem a maior carga tributária do mundo e do planeta, a maior taxa de juros do mundo e do planeta. Que governo trabalhista é este, que usou o trabalhismo para usurpar o poder, e chega o poder, é este fiasco, destruição da economia, milhões de empregados, desempregados, a taxa só eleva, a inflação, que é inimiga do trabalhador, voltou, a taxa de juros é inimiga do trabalhador, voltou, o seu patrimônio remunera 3% e o banqueiro a 14%. Eu quero dizer bem claro, a corrupção destruiu a Petrobras, uma das maiores empresas do mundo, 500 bilhões de dívida, ainda ousam falar de Petrobras, seus hipócritas, amorais. A destruição é da Petrobras e do Estado brasileiro, municípios, estados, o governo federal, não tem dinheiro para a educação, para a saúde, para o saneamento, na campanha da fraternidade, seu presidente Eduardo Cunha. É preciso moralizar, para concluir, moralizar a política. Eu não quero falar pelo partido só, não tem mais condição de tocar o país com a presidente Dilma e o PT no governo. É chegada a hora de homens e mulheres de bem desse país ir às ruas dia 13 de março, mostrar que querem a mudança, porque se o povo não for para a rua, Dilma fica, o PT fica, e a infelicidade vai aumentar a cada dia. Essa mensagem que eu dou nesse início de sessão, no primeiro mês, lamentável, o governo atordoado, a sua liderança parece o exército de Brancaleone, que não se encontra e não consegue o mínimo de coesão nem para votar as matérias mais simples.